Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você lembra do filme A Espada Selvagem? Hoje vamos relembrar um pouco desse filme, que foi parte da infância e adolescência de algumas pessoas, além de discorrer sobre algumas curiosidades. Aqui no Brasil foi exibido pela Rede Bandeirantes, mas provavelmente sofreu cortes, tanto por se tratar de um filme violento, quanto para se encaixar no modelo de televisão. A Espada Selvagem é um filme de ação do gênero wuxia, com elementos de romance e aventura, dirigido por Michael Mak. A sinopse oficial é a seguinte: Cao, paralítico, tenta dominar o reinado de Li com a ajuda de Lady Ko, que intercepta uma carta para Sun Yupo. Durante uma operação secreta, eles dominam a gangue de Sun Yupo e levam a carta para Chiao Cao, descobrindo que Li está morto e suas vidas estão em perigo devido ao assassino Little Crown. O filme é repleto de lutas alucinantes que mais parecem poesia em formato de coreografia. Tem também algumas cenas que, mesmo não mostrando muita coisa explicitamente, por conta também dos efeitos especiais limitados, acabam sendo um tanto quanto pesadas, porque é possível captar a brutalidade do negócio. É aquela velha história. Às vezes, quando se tem algo bem sugerido, isso acaba sendo até mais eficaz que qualquer coisa explícita, porque competir com a imaginação acaba ficando difícil. Não que seja o caso de A Espada Selvagem, mas a maneira como foram feitos os efeitos especiais acaba contribuindo para isso. Nesse filme tem personagens perdendo a cabeça, sendo cortados ao meio, tudo de forma bem modesta. O filme foi lançado em 1993, tendo sua estreia mundial mais precisamente em 16 de janeiro. Considerado um sucesso comercial, foi uma das maiores bilheterias da China e Hong Kong do ano, e igualmente bem sucedido em outros mercados asiáticos e internacionais. Estima-se que o filme tenha arrecadado cerca de 100 milhões de dólares. Claro que você não vai levar isso como uma verdade irrefutável, porque a China naquela época tinha uma postura muito fechada quanto a publicar dados e tudo mais. Além disso, era uma época em que não se tinha a internet como conhecemos hoje. Mas se for isso mesmo, 100 milhões de dólares então é um lucro considerável, já que filmes no estilo de cinema de Hong Kong eram conhecidos por não demandarem efeitos especiais muito caros de se produzir. O elenco de A Espada Selvagem traz alguns astros que na época estavam meio que no início da carreira, mas que hoje são mundialmente conhecidos. Temos nomes como o fabuloso Donnie Yen, que ganhou grande projeção por seu papel na franquia O Grande Mestre. Temos Tony Leung, conhecido por seu papel no filme Herói, de 2002, onde contracena novamente com Donnie Yen. Leung é o ator que interpretou o pai e também antagonista do Shang-Chi, da Marvel Disney. Outra que está no elenco é Michelle Yeoh, que na época ainda era acreditada como Michelle Khan. Michelle foi mundialmente conhecida por seu papel no belíssimo O Tigre e o Dragão. Além disso, atualmente protagonizou um dos melhores filmes de 2022, o despirocado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Falando ainda sobre o Shang-Chi, Tony Leung foi o pai, como eu falei, e Michelle Yeoh foi a tia do herói. Existem muitas versões diferentes envolvendo a inspiração por trás dessa história. Uma delas seria de que Li Po, um poeta famoso e admirado da época, ou seja, durante a dinastia Tang, teria escrito um poema onde refletiria sua paixão pela imperatriz Wu Zetian. O poema em questão seria o famoso Butterfly and Sword, o qual fala de uma borboleta que é capturada por uma espada, representando não só sua paixão pela imperatriz, mas também sua destruição. A história de amor entre Wu Zetian e Li Po é considerada controversa. Alguns acreditam que ela usou sua posição de poder para seduzi-lo e usá-lo para seus próprios objetivos políticos. No entanto, outros acreditam que eles tiveram um romance verdadeiro. O filme Butterfly and Sword, que aqui no Brasil recebeu o título de A Espada Selvagem, contaria essa história de amor e suas consequências. Contudo, não há confirmação nenhuma de que se trate de uma história real.
A atriz Michelle Yeoh passou por um longo processo de treinamento para encarnar sua personagem, a Lady Ko. E não foi só ela. O elenco, além de estudar a coreografia, precisou aprender lutas com espada e algumas outras armas, o que se converteu num resultado magnífico para as cenas de ação e lutas com armas. Aqui, o coreógrafo e responsável pelas cenas de luta usou de toda sua criatividade. O resultado ficou de fato incrível. A cena final de luta do filme, que com a edição ficou com cerca de 5 minutos, foi filmada apenas numa única tomada. Isso significa que todos os atores envolvidos na cena precisaram se sair bem para não refilmarem, o que parece uma loucura. A Espada Selvagem foi um filme que, mesmo não estando dentre os mais conhecidos, marcou a vida de uma galera aí, e esse é o meu caso. Esse filme me serviu, inclusive, de porta de entrada ao cinema do gênero, com boas cenas de ação, ótimas coreografias. A produção apresenta uma ação que muito se assemelha a um anime com personagens de carne e osso. Nessa produção, os personagens parecem ter superpoderes como Ki, Cosmo, Chakra. Como são chineses, vamos chamar de Chi. Tem uma situação em que um personagem usa o Chi para controlar umas garras de Freddy Krueger no ar. E em outra parte, esse mesmo cara simplesmente fica flutuando no ar. Tipo, não é como a maioria das produções do gênero, que você vê o personagem pegando impulso na parede, no bambu, na folha ou em qualquer lugar. Não. O cara simplesmente fica flutuando no ar. Claro, tem umas cenas meio chatinhas, principalmente as de romance, que às vezes soam até meio confusas, mas a ação definitivamente salva o filme. Além disso, o filme tem uns alívios cômicos bem comuns a filmes da época, e talvez isso acabe contribuindo para que não envelheça tão mal. Então, se você curte filmes do gênero, vale a pena dar uma chance. Como eu disse no começo do vídeo, no Brasil costumava passar na emissora Bandeirantes. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau.